show tá começando. O show tá começando. O show tá apenas começando. Eu sou o Fabiano Rabelo e tá começando sim uma aula show, porque matemática é show, papai. Uma aula de matemática daquele jeito, sensacional, simples, clara, direta, objetiva, super tranquila, daquele jeito que você aprende, tá? Cola comigo, já deixa seu likezinho aí, já ajuda a gente, já fortalece, porque vai começar uma aula de matemática daquelas, tá? Aula sobre progressão geométrica. Eu já vou começar aqui te convidando para pensar no que é uma progressão geométrica, tá bom? Vai se preparando aí, que eu tô me preparando aqui também. Já soltei meu violãozinho e a gente vai começar a falar sobre progressão geométrica, ou para os íntimos, PG, tá? É uma sequência numérica, vamos lembrar da aula de PA lá, tá? A gente tinha uma sequência numérica, né? A aula de sequências também é importante, que foi anterior, onde cada termo é igual ao produto, produto de seu antecessor com uma constante, chamada de razão da PG. Agora eu gostei desse nome. Se você assistiu a aula de PA, você vai lembrar lá que eu falei que, nossa, esse nome razão para PA é um péssimo nome. Mas aqui até que ficou bom, tá? Em outras palavras, a diferença entre dois termos quaisquer consecutivos de uma PG é uma constante. Então pensa comigo aqui, juvenil, ó. Você vai ter, na PG, você vai ter coisas mais ou menos assim. 3, 9, 27, 51, etc, etc, tá? Pode reparar o seguinte, que quando você olha para essa sequência e você começa a fazer divisões, tá? Por exemplo, pega o segundo dividido pelo primeiro, 9 dividido por 3, 3. 27 dividido por 9, 3. 51 dividido por 27, 3 também, tá? Então, quando eu pego esses termos, A1, A2, A3, A4, AN, quando eu pego todos esses termos e faço, né, quando eu pego A2 dividido por A1, é a mesma coisa que A3 dividido por A2, é a mesma coisa que A4 dividido por A3, tá? Que é a mesma coisa que AN dividido por o seu antecessor. Tudo bem? Ok? Tá? Então essa é a ideia aí da gente pensar em progressão geométrica, tá? E aqui por que eu falo que razão é um bom nome? Porque se você assistiu a minha aula, onde eu falo o que é uma fração, lá nas primeiras, você vai saber o que é uma razão, tá? Uma razão, uma proporção, né? Eu explico o que é razão lá, tá? Razão é exatamente isso que você está vendo aqui na tela, tá? Ou seja, divisões, tudo bem? Vamos então, vamos continuar aqui, vamos seguir em frente. Termo geral de uma PG, tá? Como é que eu acho o termo geral de uma PG? O termo geral de uma PG, aqui para não esticar muito o vídeo como eu fiz da outra vez, eu já vou mandar ela aqui na lata para vocês, tá? É a mesma coisa que o primeiro termo vezes a razão, que aqui a gente vai chamar de Q, né? Elevado a n menos 1. Tá? Eu tô com a fórmula pronta aqui, mas eu não me contento, eu falei que eu não ia falar muito sobre isso, mas vou falar, tá bom? O A1 é o A1 mesmo, tudo bem. O A2 é a mesma coisa que A1 vezes alguém. Esse alguém eu vou chamar de Q. O A3 é o A2 vezes essa razão Q. O A4 é o A3 vezes essa razão Q. E eu vou fazer a mesma brincadeira que eu fiz na aula de PA, tá? Vou começar a colocar uma expressão encaixada na outra, lá ele, né? Mas tá bom. Bom, se eu falei que o A2 é A1 vezes Q, né? Eu posso muito bem chegar no A3, tirar esse cara daqui e colocar essa coisa aqui. Tá bom? Então vai ficar assim, ó. A1 vezes Q vezes Q de novo, né? Porque tem esse Q e tem esse aqui também. Então isso aqui vai dar 1
vezes Q ao quadrado, tá? Pego isso aqui e levo para a próxima. Então, tiro A3 e escrevo A1 vezes Q ao quadrado vezes Q. Ou seja, vai dar A1 vezes Q ao cubo. E aí você vai ter que já ir notando aí o seguinte. Cadê? Eu quero marca-texto. Que o cara que aparece aqui é uma unidade maior do que o camarada que aparece aqui. Ó. Aqui apareceu A3 ao expoente ao quadrado. Aqui A2 ao expoente, que é elevado a 1. Tá bom? Então é sempre um menor. Então se aqui eu estou pensando, eu estou procurando a n, o expoente vai ter que ser uma unidade menor, tá? Então essa é a fórmula do que a gente chama de termo geral de uma PG, ok? Vamos aí para os tipos e para as propriedades de uma progressão geométrica, tá? Tipos, calma aí, deixa eu mudar aqui que eu preciso de uma canetinha para escrever. Tá, tipos. Progressão geométrica pode ser crescente, decrescente. Isso aqui não é novidade. Ela pode ser constante. E ela pode ser oscilante. Vou colocar esse termo aqui, tá? Tem gente que usa outro nome. Eu gosto desse aqui, oscilante. Tá bom? Quando é que ela é crescente? Quando a sua razão é um número positivo. Multiplicou por um número positivo, ela cresce, tá? Multiplicou por um número negativo, ela decresce, tá? Minto. Peraí. Falei besteira? Ah, não. Oscilante. Isso, oscilante é quando ela decresce. Nossa, desculpa, gente, perdão. Acontece, tá? Tá bom? Acontece. Vamos falar aqui da constante primeiro, rapidinho. Acho que tá mais fácil. Então ela vai ser constante quando a razão é igual a 1. Tá? Multiplicou por 1, nada acontece. Tá? Ela vai ser decrescente quando é um número entre 0 e 1. Agora sim. Tá? Entre 0 e 1. E ela vai ser oscilante quando for um número negativo. Tá? Então assim, multiplicou por uma fração entre 0 e 1. Multiplicou por meio. Aí ela vai diminuindo cada vez mais. Tá? Você está dividindo, na verdade. Né? Você não tá, quando você multiplica por um número entre 0 e 1, você está, na verdade, diminuindo esse número, tá? Porque você está pegando um terço, um quarto, um quinto, assim por diante. Tudo bem? Então aqui temos os tipos e as propriedades de uma progressão geométrica, pessoal. Progressão geométrica é o seguinte, tá? Mais uma vez, lembra lá da PA? Termos equidistantes tem a mesma soma? Termos equidistantes na PG tem o mesmo produto. Não vou escrever isso, mas quando você pega uma PG, e eu vou até escrever a mesma lá do início da aula, 3, 9, 27, 27, 51. Você pode fazer 3 vezes 51, que eu te garanto que o resultado vai ser igual a 9 vezes 27. Tá? E se tiver mais termos, você vai pegando os equidistantes e vai dar sempre a mesma coisa. Tá bom? Segunda propriedade. Aí essa talvez você nem use muito nas suas provas de concurso, não. Mas é legal falar, tá? Que ela vai falar da média geométrica. O que é a média geométrica? A média geométrica é o seguinte. É quando você pega, sei lá tem 4 termos, né? Então vai ser a raiz quarta desse produto aqui, ó. Multiplica esse povo todo. A raiz quarta disso, tá? É o termo... no caso de termos equidistantes, perdão, tá? Então aqui tinha que ter mais um termo, tá? 51 vezes 3 dá 3 vezes 5, 15, 153. Pronto, tá? Então aqui não vai ser raiz quarta, não. Pera aí, deixa eu arrumar. Vai ser a raiz quinta. Caneta, raiz quinta desses caras aqui, ó. Tá? Multiplica todos esses caras. Eu te afirmo que a raiz quinta vai ser o termo central. Tá bom? Bom, então vamos dando sequência aí. Como eu disse, você não vai precisar muito dessa segunda propriedade. Em provas é muito raro isso acontecer, mas a gente vai pensando nela aí. Então a soma dos termos de uma progressão geométrica.
Soma dos termos. Tá bom? Então vamos lá começar a falar aí de como é que eu faço para somar termos de uma progressão geométrica. Aí é complicado, pessoal, porque é o seguinte, eu vou ter que falar de soma finita e soma infinita, tá? Tudo bem? É claro que é importante deixar claro que eu posso ter uma PG que acaba, né, no caso dela ser finita, lá nos tipos eu acabei não falando, né? Mas é interessante falar também que as PGs elas podem ser finitas, né? Tem começo, tem fim. Mas lá na PA você lembra mais ou menos que eu falei sobre isso. E também ela pode ser infinita, tá? Quando a gente pega os termos de uma PG finita, vamos lá então? Vamos escrever uma formulazinha aí agora para nós, tá? Ok. Soma dos termos de uma PG finita. O primeiro vezes a razão elevada a n menos 1 sobre a razão menos 1 unidade. Essa aqui eu não vou demonstrar, tá? Mas a gente já pode ter aí uma ideia de como é que fica a soma dos termos de uma PG finita, tá bom? Tá? É que aqui interessa para nós aqui nessa aula de hoje, ok? E vamos para questões, tá bom? Os vértices dos triângulos brancos construídos são os pontos médios dos lados dos triângulos escuros da figura anterior. Denominamos A1, A2, A3, A4 e A5, respectivamente, as áreas das regiões escuras da primeira, segunda, terceira, quarta e quinta figuras da sequência. Ok? Podemos afirmar que A1, A2, A3, A4 e A5 estão nessa ordem em progressão geométrica de razão 1. Olha que bacana, tá? Pessoal, aqui só para lembrar, tá? Então, é um triângulo. Ele vai lá, marca ponto médio dos lados. Mais ou menos isso aqui seria. E nesses pontos médios, ele desenha outro triângulo. Tá. O que ele fez aqui, então? Ele pegou desses 4 triângulos que surgiram aqui, ele tomou para si 3. Tá? Questão mais fácil que essa aqui, eu acho que tá para nascer. Por quê? Por que tá fácil? Porque aqui, na minha primeira figura, eu só tenho uma região inteira escura. Aqui eu tenho 3/4, tá? Peguei 3 das 4. Tá bom? Se a gente for pensar, eu vou pensar até a terceira, tá? Porque é impossível, né? A figura tem muito triângulo aqui. Mas se você pensar assim, ó, na terceira figura eu tenho um triângulo aqui, 2, 3, 4, 5. Aí eu vou continuar desenhando aqui, tá? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. São 16. Dos quais os pretinhos são 4 mais 2, 6, mais 3, 9. Tá? Vamos fazer uma divisão aqui rapidinho? 3/4 dividido por 1, evidentemente dá 3/4. 9 sobre 16 dividido por 3/4, tá? Você vai ver que também dá 3/4, tá? Evidente, tá? Porque assim, multiplica aqui por 3 e multiplica aqui por 4. Tá? Vai dar 3/4, mas tudo bem. Não precisa pensar assim se você não quiser não, tá? Opa, não apaguei, deixa eu ver. Agora sim. Tá bom? Então o que a gente vai ter que fazer aqui para dividir? A aula de fração lá do iniciozinho. Isso aqui é a mesma coisa que 9 sobre 16 vezes 4/3, né? Mas aqui dá para simplificar, ó. 4 para 16 é a mesma coisa que dividindo por 4, né? Dá 1/4. E 9 para 3 dá 3 e aqui dá 1. Tá bom? Então o resultado aqui também é 3/4. Legal. Então assim, quando eu vou multiplicando por 3/4, 1 vezes 3/4 dá 3/4, vezes 3/4 dá 9/16, vezes 3/4. Aí eu não sei, tá? 3 vezes 9 dá 27, 4 vezes 16 dá 64 e assim por diante, tá? Então a razão aqui fica evidente que é, de fato,
3/4, tá bom? Vamos para mais uma question aqui. Question é questão em inglês, tá? Se você ficou com dúvida, deixa nos comentários aí, ok? Vamos falar então dessa outra questão que apareceu aqui. Em uma fábrica de automóveis foram produzidos 200 carros no mês de fevereiro. Em junho do mesmo ano foram produzidos, deixa eu marcar aqui, 3.200 carros. Sendo que a quantidade de carros produzidos entre fevereiro e junho formam uma progressão geométrica crescente. Isso aqui é importante, tá? A produção de carros no mês de abril desse mesmo ano foi D. Tá? Então, já tem o primeiro mês, tem o último mês, falta saber quem é o abril. Tá? E vamos só lembrar, 200 é fevereiro. Certo? Depois vem março, abril. O que vem depois de abril? Maio. Cadê? Fevereiro e junho. Depois junho, beleza. Junho. Ok. Então tá aí, fevereiro, março, abril, maio, junho. Evidentemente, seu fevereiro vai ser o seu A1, A2, A3, A4, A5. Em fevereiro, 200. Em junho, 3.200. Tá? Deixa eu cortar para a tela aqui que fica melhor de ver. Tá bom? Então o que a gente tem aí, tá? O seu A1, vamos lá, é 200. O seu A5 é 3.200. O número de termos é 5, né? Tá claro que é 5. E o seu enésimo termo, tá? Vamos lá. Então vamos organizar aqui, ó. A1, 200. A5, 3.200. N, 5. E agora, o que a gente não tem? A razão, né? Se eu soubesse a razão, eu saberia todos os outros que estão entre eles. Então vamos pensar o seguinte, ó. A fórmula do enésimo termo, só para lembrar, tá? É A1 vezes Q elevado a N menos 1. Tá bom? Como eu quero o termo número 5, aliás, o termo número 5 eu já tenho, né? Então vamos trocar N aí por 5. Então, trocando N por 5, vai ficar assim, ó. Seu A5 é igual a A1 vezes Q elevado à quarta, tá? Mas A5 ele já foi dado como 3.200. A1, 200 vezes Q a quarta. Passa dividindo, né? 3.200 dividido por 200 é igual a Q a quarta. Esse aqui pode ir embora. 32 dividido por 2 dá 16. É o nosso Q a quarta. Portanto, Q é igual a raiz quarta de 16 e o Q é igual a 2. Tá? Ok? Então, a razão é 2, né? Falta calcular a produção de abril. Então, se é vezes 2, se a razão é 2, em fevereiro foram 200, em março foram, deixa eu mudar a cor para ficar bonito. Deixa eu mudar a cor. Em março, vezes 2 deu 400. Em abril, vezes 2 deu 800. Em maio, vezes 2 deu 1.600. E vezes 2 realmente dá 3.200 em junho. A produção de abril é a que me interessa, portanto, 800 carrinhos, tá? 800 automóveis, ok? Bom, galera, a gente vai para fechar essa aula com força total aí, aquela dica ninja zona mesmo aí, e a revisão. Vamos começar pela revisão. A PG evolui através de multiplicações, tá? Enquanto a PA era através de soma, você ia somando termos, você ia chegando no próximo. Na PG você vai multiplicando para chegar no próximo. Termos aqui distantes têm produtos iguais. O termo central da PG é também a sua média geométrica, como eu falei ali anteriormente. Dica, mesma dica da aula de PA. Não decore fórmula não, juvenil. Entende a fórmula, porque se você entendendo, você não vai precisar decorar nada. Você vai lembrar, opa, como é que é mesmo aqui? Tá, basta pegar o primeiro termo sempre, multiplicar pela razão elevado a n-1. Então, não decore a fórmula, entenda. Cola com a gente, cola aqui no canal, deixa seu like, se inscreva se você ainda não é inscrito. Vamos que vamos aprender matemática, vamos derrotar esse leão aí, vamos matar esse leão chamado matemática. Eu sou Fabiano Rabelo, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu!